Meu nome é Felipe Marinho, eu sou médico e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o estado pós-Covid. Bom, esse vídeo está há muito tempo na minha cabeça, faz um tempão que eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas o formato não estava muito bem definido ainda. Tem muitas informações sobre o Covid, vocês sabem disso. Tem muita informação que é útil para o paciente, tem muita informação que está mudando e tem muita informação inútil para os pacientes. Então eu resolvi fazer um apanhado do que existe de evidência, do que existe de recomendação formal, do que a medicina de boas práticas pratica sobre a doença Covid. E aqui eu não vou entrar nos detalhes de doenças, no detalhe de vacina, no detalhe de diagnóstico, porque eu quero focar com você que já teve a doença, que já se recuperou, está se recuperando, e para você que conhece alguém e que mesmo assim está aflito e ansioso com esse estado. Se a gente fizer uma breve retrospectiva, em 2019, um pouquinho antes de 2 anos da época que estamos agora, o coronavírus, a nova versão do coronavírus, né, se pode se chamar assim, a versão detectada em 2019 começou a aparecer nas mídias, nos noticiários. E a doença Covid, que é uma sigla em inglês que diz Coronavirus Disease, ou seja, doença causada pelo coronavírus, no caso 19, porque foi detectado em 19, ela começou a aparecer e ganhou o mundo. No primeiro semestre de 2020, começamos a viver de fato a pandemia, que ainda nos assola até hoje. E esse é um momento muito especial, provavelmente é o maior desafio de saúde que a nossa geração enfrentou. Mas eu resolvi tirar esse vídeo da minha mente hoje, porque há alguns dias eu li uma reportagem sobre um escritor de língua inglesa, sei a naturalidade dele, mas o Malcolm Gladwell. Ele tem algumas teorias para explicar problemas muito complexos, que são muito interessantes, muito instigantes. E uma que eu li, que foi sobre essa que me despertou a falar sobre o pós-Covid, é a teoria das dificuldades desejáveis. E aí ele cita alguns exemplos, e eu vou ser breve nisso para não tomar muito tempo, mas ele fala que existe uma taxa de disléxico nos grandes empreendedores maior do que na população geral. Isso possivelmente acontece porque, fazendo outro paralelo, se eu quero que alguém aprenda um problema complexo, uma disciplina complexa como química ou física, eu posso dar um livro muito bem elaborado e essa pessoa, com a leitura muito fácil, ela vai ser absorvida pela leitura e vai aprender aquilo com uma facilidade maior. E se eu der um livro de leitura mais difícil, mais técnico, talvez ela se aborreça com o livro e não prossiga. Mas talvez ela se instigue mais ainda, porque para entender de fato aquele assunto, ela vai precisar ler o livro 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E o nível de retenção de conhecimento que essa pessoa vai fazer é muito maior do que quem lê o livro fácil. Usando um paralelo ainda um pouquinho diferente, um paralelo de cenário de guerra, e daí eu me acordei para o Covid. Imagina que nas guerras, nos bombardeios das cidades grandes, existiam 3 populações basicamente acometidas por um bombardeio. A população que era dizimada pela bomba, aquele núcleo pequeno onde a bomba explodia. A população que tinha injúrias graves, os amputados, os que ficavam sequelados por conta da bomba. E a população mais remota, que não sofria com a bomba, mas sofreria os eventos psicológicos. Essa população é a população que de fato faz com que aquele povo ganhe uma força extra, uma força a mais, uma força adicional para se envolver nas suas atividades e conseguir vencer o inimigo em conjunto. Então eu acredito que a gente está vivendo muito isso. O Covid foi uma bomba que desceu no nosso mundo, destruiu algumas vidas queridas, fez algumas pessoas ficarem gravemente doentes e essas pessoas ficaram sim com sequelas importantes, não só físicas,
Mas uma boa parte da população conviveu com a doença, venceu a doença e viu pessoas vencendo a doença. E eu acho que sim, a gente vai ser uma sociedade com muito mais coisas positivas depois do Covid. A gente ganhou muito em tecnologia, a gente ganhou muito em medicina, a gente ganhou muito em vacina e a gente tem ganhado muito e vamos sim ser uma população melhor, um mundo melhor, com mais recurso por conta do Covid. Eu não tenho dúvida disso. Então foi isso que me fez me sair da inércia para falar um pouquinho com vocês sobre a recuperação do Covid ou o período pós-Covid. E eu queria, claro, para falar de Covid, eu não consigo falar de Covid sem nivelar o conhecimento de vocês. Eu vou perder alguns minutos, ou investir alguns minutos em explicando que o Covid é uma doença causada por um vírus. É um vírus respiratório, ou seja, ele gosta do tecido respiratório, não só das vias aéreas superiores, nariz, seios da face, garganta, mas também as vias aéreas inferiores, como pulmões, brônquios, traqueia. E em alguns pacientes, ele causa uma pneumonia viral, pela inflamação que o corpo causa tentando destruir esse vírus. É verdade que, comparando esse vírus respiratório com outros vírus respiratórios, a gente tem uma taxa de pneumonia viral bem maior do que nos outros. Então a gente tem o influenza como um comparativo, por exemplo, o vírus da gripe. A gente tem sim pacientes que morrem de influenza, pacientes que fazem pneumonia viral muito grave. O H1N1, outro vírus respiratório que é um tipo de influenza, ele também deixa muitas sequelas, ele também causa vítimas fatais. Mas a proporção de pacientes que faz pneumonia viral, que tem coronavírus, é muito maior do que esses outros vírus. Talvez a mortalidade não seja, de certa forma, tão alta quanto de outros vírus, mas como ele se disseminou muito rápido, a quantidade de gente que morreu num curto espaço de tempo foi muito grande, né? Então o vírus é um vírus respiratório que gosta desse tecido respiratório, tem as suas particularidades, é uma doença um pouquinho diferente, a gente já sabe alguma coisa muito sobre ele, né? E a inflamação que o vírus causa, ela não fica só no pulmão, é uma inflamação que ganha o corpo inteiro em alguns pacientes, e é isso que faz a doença uma doença até mais especial e que pode levar à insuficiência de outros órgãos. Então eu vou falar um pouquinho com vocês, eu queria explicar um pouquinho do que acontece com o nosso corpo quando esse vírus entra. Esse vírus, ele tem uma proteína muito especial na sua membrana, que é chamada de proteína S. É essa proteína que está na membrana do vírus. S vem de spike, em inglês, que é espeto, pino, algo do tipo. Essa proteína, ela tem um tropismo, ou seja, ela tem uma afinidade, ela se liga com facilidade nas células que revestem o pulmão por dentro, os pneumócitos, e também nas células que revestem os vasos sanguíneos por dentro, o tecido do endotélio. Quando esse vírus faz essa ligação, primeiro que ele acha um caminho para entrar, segundo que ele ativa uma cascata de inflamação que tem o intuito de destruir o vírus. Mas quando essa inflamação ela ganha patamares muito mais elevados do que ela necessitaria estar, a gente tem a pneumonia viral, a gente tem a inflamação sistêmica grave e aí a gente tem todas as complicações do Covid, como a insuficiência respiratória, formação de trombo nos vasos. Então, além do trombo, eu posso ter embolia pulmonar, infarto, AVC e essa inflamação generalizada que não está só acometendo agora o pulmão, dentro dos pulmões, ele gosta do tecido que reveste os alvéolos, mas também gosta do tecido que pega os vasos sanguíneos. E aí, quando ele ganha corrente sanguínea, ele pode alcançar o corpo inteiro e causar dano em qualquer canto do corpo. Quando isso acontece, a gente tem a inflamação grave pelo Covid. Mas não é isso que acontece em todo mundo, né? Existe uma diferença grande de resposta inflamatória entre pessoas, e isso depende de muitos fatores, a gente já conhece alguns, né? Classicamente a obesidade, o sexo masculino, quem tem doença do coração, né? Cardiopatias, quem é diabético. Mas existe uma diferença muito grande entre crianças e adultos. É muito verdade que a gente não costuma ver casos graves de Covid em crianças. Não significa que crianças não morreram.
morreram, mas uma quantidade ínfima de vezes, para a quantidade de infectados que tivemos. As crianças classicamente fazem o quadro mais brando possível, muitas vezes de forma assintomática. E os pacientes adultos não, eles costumam ter quadros mais floridos, com mais sintomas e muitas vezes mais prolongados. Então, a criança, quando ela é acometida, ela tem quadros brandos, autolimitados, que praticamente e quase nunca precisam de intervenção medicamentosa. A forma leve e a forma grave da doença, ela se diferencia pelo comprometimento nos órgãos e também pelo tempo de duração. E eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre o que acontece com esse vírus depois que ele fez aquele caminho de entrar pelo pulmão, alcançar a corrente sanguínea e causar doença no nosso corpo. Nessa linha de baixo, isso aqui é o tempo de evolução dos eventos. E aqui em cima é a magnitude desses eventos. Então, quando o vírus ele entra no corpo, ele começa a se multiplicar e se multiplica até o máximo, quando depois o corpo detecta a presença do vírus e, com a sua resposta inflamatória, vai lá e aniquila o vírus. Os pacientes costumam apresentar os seus exames positivos de RT-PCR, aquele exame do SWAB, a partir de uma quantidade mínima de vírus. Não é no primeiro dia, não é no primeiro contato. Precisa que o vírus tenha passado alguns dias no corpo, fazendo o seu período de incubação, multiplicando algumas vezes, fazendo algumas cópias para que o exame venha positivo. A partir daí, geralmente o paciente já começa a ter sintoma. E esse sintoma, que é a fase inicial da doença, ele acontece de uma forma relativamente autolimitada. São sintomas que incomodam. Sim, a doença é chata. Tem febre, tem dor, tem mal-estar, tem dor de cabeça, tem tosse, tem indisposição. Esses sintomas eles costumam durar entre 3 até 7 dias. Na maioria das pessoas, menos de 5 dias. A febre costuma estar presente realmente só nos primeiros dias. Antes de 5 dias a febre foi embora. E aí esse vírus começa a desaparecer do corpo. Nesse momento, a maior parte das pessoas não vai ter mais nada. Depois de 10 dias, essa pessoa não tem mais vírus circulando, não tem praticamente nenhum sintoma relevante e estará liberta para voltar às suas atividades. Em uma parcela menor de pacientes, mas aí nos adultos isso já se avoluma um pouco mais, o paciente começa a apresentar o que a gente chama de inflamação, né? Então, essa resposta inflamatória, ela começa a subir e aí os sintomas voltam a aparecer, os sintomas clínicos que voltam a aparecer. E o mais importante é febre. A febre voltando é um sinal de alarme, porque ela já tinha ido embora. Ou a febre que não foi embora, a febre que persistiu além do 5º dia. Uma indisposição ou um corpo muito quebrado, uma tosse muito intensa e, claro, falta de ar e os outros sintomas que vocês já ouviram falar por aí. Eles são causados, todos esses sintomas, por conta dessa inflamação que agora pega o corpo inteiro. E essa inflamação, ela tende também a ser autolimitada. Em muitos pacientes, mesmo a gente não fazendo nada, o paciente vai passar por essa fase inflamatória e vai se recuperar. Existem alguns tratamentos para cortar essa fase inflamatória ou fazer ela ter uma resolução mais rápida, ou evitar que ela progrida, tá? Então, alguns tratamentos já existem, já são feitos praticamente sem grandes questionamentos da ciência, graças a Deus, e aí a gente consegue aliviar esse curso na maior parte dos doentes. Mas eu queria falar para vocês sobre a imunidade. Quando o vírus ele é detectado no corpo, o corpo começa a produzir o que a gente chama de anticorpo. Vou até botar outra cor aqui. Então, o anticorpo da fase aguda é o anticorpo IgG. Esse IgG ele vai ficar presente, ele costuma subir a partir da 2ª semana, entre a 1ª e a 2ª semana, quando o corpo detecta a presença do vírus. Ele sobe e ele vai funcionar como um neutralizante do vírus para as próximas infecções em curto prazo. Ele vai destruir aqueles vírus que estão lá, mas ele fica ainda no corpo algumas semanas. Depois que ele vai embora, a gente troca essa imunidade
por uma imunidade mais duradoura, que a gente chama de memória. Essa imunidade, ela vem pelo IgM. Eu vou fazer outro parêntese aqui. Nem todo paciente que se recupera do Covid faz a imunidade através de anticorpo. Então não adianta a gente ficar pesquisando anticorpo em todo paciente. Primeiro, porque nem todo mundo vai fazer anticorpo. Você pode ter matado o vírus usando suas células e não anticorpos. Segundo, você pode ter um anticorpo não direcionado para aquela proteína S. Você pode ter fabricado um anticorpo direcionado para outra proteína do vírus e a gente não tem como detectar tudo isso. Tá? Então, eu quis desenhar isso aqui porque eu quero que vocês entendam que o vírus tem o seu ciclo normal de acontecimento. Normalmente, a fase inicial, que dura alguns poucos dias, ela vai ficar presente na maior parte das pessoas, mas ela vai ser autolimitada. Uma parte menor da população, talvez 20, 25%, vai fazer a fase inflamatória da doença. Claro que a grande maioria é inflamação mais leve, sem aquela gravidade toda, sem necessidade de hospital. Uma parte pequena, sim, vai precisar de hospital, e uma parte menor ainda vai precisar de UTI e ventilador mecânico e tudo mais. Então, voltando agora, já que a gente se nivelou, para o pós-Covid. Quando que você vai ficar bom do pós-Covid? Você vai ficar bom se você teve a forma mais branda da doença com até 10 dias. Depois de 10 dias, se você só teve aqueles sintomas, você está liberado, você pode retomar sua rotina, você pode voltar às suas atividades, você pode sair de casa, você pode encontrar seu familiar, se você estava longe dele, você pode retomar seu trabalho. O período de contágio da forma leve é até 10 dias, e depois disso a gente não encontra mais vírus normalmente. Quem faz a forma grave vai ter um período de contágio um pouquinho maior, talvez 14 dias. Os pacientes de UTI, talvez 20 dias, 21 dias. Os pacientes que têm sintomas, só aqueles sintomas da fase aguda, não significa que com 7 dias, porque acabou a viremia, né? Com 10 dias a gente liberou o paciente, que todos os sintomas foram embora. Talvez ele fique com algum pequeno sintoma, que aí esse pequeno sintoma vai incomodar ele por até 4 semanas. Uma tosse residual, um pouco de indisposição, de fadiga, uma alteração de sono, alteração no paladar ou no olfato. Isso é comum, isso é normal. Isso não precisa de alarme, não precisa de médico, é autolimitado também. Covid, a gente usa o termo Covid agudo para esse período de até 4 semanas. E a gente deixa o termo sintoma pós-Covid, que seria o termo de Covid crônico, né? O pós-Covid a gente usa para o paciente que tem mais de 3 meses de sintoma e esse sintoma é atribuído ao... Então existe primeiro uma confusão muito grande. A gente tem visto muito usar o termo pós-Covid para aquele paciente que está com 10 dias de doença, com 15 dias de doença, com 30 dias de doença. O termo pós-Covid remete a mais de 3 meses de doença, ok? Não significa que tem vírus por 3 meses, pessoal. Significa que tem sintomas por mais de 3 meses, tá bom? Aquela tosse que não vai embora, a falta de ar que não vai embora, a fadiga que não vai embora. E a janela que fica entre a fase aguda, Covid agudo até 4 semanas, e aí pós-Covid depois de 3 meses, então esse período de tempo na metade do caminho, a gente usa o termo Covid em convalescência, ou Covid em melhora, Covid em recuperação, ou até Covid crônico. E aí a gente deixa o termo pós-Covid para depois de 3 meses. Muito bom. Quem fez a forma leve, ok, ficou bom, retomou, tá vida normal. Quem fez a forma mais grave, aquela forma de inflamar o pulmão, de causar pneumonia, inflamação no corpo, precisar hospitalizar e tudo, esse paciente, a gente já viu que ele tem uma recuperação bem mais lenta. Talvez menos de metade desses pacientes que se hospitalizaram ainda não tem domínio do seu autocuidado em casa depois de 30 dias. É muita coisa. Depois de 60 dias, menos da metade consegue retomar ao seu trabalho. Olha que impacto que tem na vida dessa pessoa. Essa pessoa fica mal muito tempo mesmo, a curva de melhora é lenta. O vírus não está, mas os problemas ficaram. E essa recuperação, ela segue um padrão, de certa forma, muito individual. Depende muito de cada pessoa, depende da idade, depende das doenças que essa pessoa carrega de antes do Covid, como o diabetes, o problema de coração, a obesidade, os problemas respiratórios de antes, os quadros degenerativos, como as demências e todas as outras doenças que impactam na saúde dela. Depende também da gravidade da doença. Óbvio que a gente tem também paciente muito jovem que faz doença muito grave e a recuperação dele é lenta.
por mais que ele não tenha comorbidade antes. A fadiga é um sintoma que pode durar muitos meses, mesmo o Covid tendo ido embora. Tem pacientes com 4 meses, 5 meses que ainda tem fadiga. Nas formas leves, a doença com até 2 semanas está totalmente recuperado, mas pacientes que fazem a forma mais grave têm sintomas por além de 3, 4 meses. Os sintomas persistentes que ficarem depois daquela fase aguda ali, ou pelo menos dos primeiros dias, talvez façam você a procurar um médico. Quando que você deve procurar um médico, então? Depois que você está vivendo a fase aguda do Covid. Se você teve aquela forma leve do começo, aquela febre no começo, um corpo com um pouquinho de mialgia e indisposição, um pouquinho de dor de cabeça, uma tosse muito leve, mas está em melhora, você não precisa. Se você tem algum desses sintomas que persista mais de 2 semanas, talvez você deva procurar um médico. Se esse sintoma não estiver em curva de melhora. É uma tosse que não muda, é uma fadiga que não melhora, é um comprometimento na respiração que também não melhora, procure um médico, vale a pena, tá? Porque a doença ela é autolimitada e ela costuma entrar numa curva de melhora quando ela é a forma leve. Então, se isso fica, a fadiga é muito importante, a indisposição é muito grande, se o desconforto torácico, dor no peito, dificuldade para respirar persistem, procure, tá? Os sintomas mais persistentes, eu falei bastante da fadiga, esse é um que fica pra caramba. Dificuldade para respirar pode ficar por até 3 meses, então tem pacientes que está sim curva de melhora, mas, puxa, não voltei ao normal, doutor Felipe. Não consigo retomar minha corrida, não consigo retomar o ciclismo, não consigo retomar o crossfit, não consigo voltar para o meu trabalho de forma intensa como eu fazia antes. Então essa dificuldade para respirar talvez ela demore 2 meses, 3 meses para recuperar. O desconforto torácico, que é um certo peso, um incômodo na respiração, pode ficar também alguns meses. A tosse igual a outras doenças virais, ela vai ficar entre 3, 4 semanas. Dependendo do grau de inflamação que o paciente teve, se teve aquela pneumonia muito extensa, que acomete os 2 lados do pulmão, a tosse pode durar 2 meses, 3 meses, às vezes mais. Isso acontece, é fácil até da gente entender. Lembra que o vírus ele gosta muito daquele tecido que cobre o pulmão? Quando ele ativa essa célula, ele causa uma reação inflamatória e esse tecido ele vai ser destruído. Então o tecido que reveste o pulmão por dentro, em muitas partes ele é destruído. E ele demora de 3 a 4 semanas para se recompor. Durante esse tempo, todas as terminações nervosas que estão embaixo ficam expostas. E a tosse vai vir com muita frequência. Então a tosse ela é esperada, ela vai regredindo com o passar do tempo. E existem algumas medicações para aliviar. Caso você precise, caso esteja te incomodando, procure um médico que ele vai saber te orientar. Os sintomas que atrapalham o olfato e o paladar, eles são bem chatinhos, principalmente no começo, atrapalha a alimentação boa do paciente e eles costumam passar com 1 mês ou um pouquinho mais. Tá? É raro ter pacientes que ficam meses com dificuldade no paladar ou no olfato. Alteração do sono, essa é uma coisa que acontece em muitos pacientes, infelizmente. É raro ver o paciente procurar o médico por conta disso, mas muito paciente sofre com isso, né? Então, o Covid altera bastante o ciclo de sono, atrapalha o sono, faz o paciente ter dificuldade para pegar no sono à noite, faz ser um sono mais intranquilo e isso pode durar uns meses também, mas também costuma ir melhorando com o passar do tempo e não é nada grave. Diarreia, alguns pacientes se queixam de diarreia de uma forma muito mais na fase aguda, que persiste por algumas semanas, mas também é autolimitada, passa só sem muitos problemas, tá bom? Dificilmente a diarreia vai cronificar. Sintomas psicológicos, esse sim. Lembra que eu falei da bomba? Lembra do Covid bomba? Então, se a gente voltar no tempo, há menos de 2 anos atrás, nós estávamos em casa recebendo as notícias de que fique em casa, temos que controlar a pandemia. Se você não fizer sua parte, a gente não quebra o ciclo do vírus e a população vai ser dizimada. E aí, esse tormento de informação, o tormento de informação vinda do WhatsApp, da televisão, do amigo, fez a gente entrar no estado psicológico de pânico. Engraçado, mas os médicos que continuaram suas rotinas de trabalho tiveram menos eventos psicológicos do que os médicos que tiveram que ficar em casa, ou os pacientes que tiveram que ficar em casa, ou os outros trabalhadores que não puderam retomar suas atividades.
Então, os sintomas psicológicos eles afetaram demais os pacientes, mesmo nos pacientes que tiveram a forma leve da doença. E para vocês terem uma ideia dessa magnitude, para os pacientes que internaram, até 24% tiveram sintomas psicológicos relevantes. Alteração na concentração, alteração no foco, alteração na memória pode acontecer mesmo se você teve uma forma um pouco mais leve da doença. Isso pode durar até 6 meses. O vírus gosta muito da parte nervosa do corpo. E exatamente por isso que a gente perde paladar e olfato. Porque o comprometimento desses nervos gera essa alteração. E não é só esse nervo que o vírus gosta. Ele pega nervos periféricos e pode pegar nervos mais nobres também, como lá no cérebro. Pacientes desenvolvem depressão e sintomas de ansiedade com muita frequência e alguns pacientes levam isso por mais de 6 meses. Esse não é um comportamento normal, acontece, mas talvez você precise de algum auxílio médico para superar isso durante essa fase, tá? Porque você pode até estar se enquadrando no estado pós-traumático daquela doença. Polineuropatia, o estado de acometimento dos nervos periféricos do corpo, que é um dos grandes causadores da fadiga, daquela falta de energia, da falta de força para fazer as coisas. Muitos pacientes estão nos consultórios de pneumologia porque eles têm cansaço. Eles têm cansaço para fazer as atividades de antes. Quando o pneumologista investiga a tomografia, já limpou, a prova de respiração, a prova de função pulmonar, a capacidade respiratória está normal e o paciente tem cansaço, porque os nervos foram acometidos, a musculatura está fraca e ele ainda vai demorar a se recuperar. Isso pode demorar meses, hein, galera? 4 meses, 5 meses, 6 meses. Até 90% dos pacientes que saem da UTI têm polineuropatia, vejam só. Bom, o que a gente tem para fazer com alguns desses sintomas que são mais frequentes? A fadiga. Se você tem fadiga, você não vai ter o seu desempenho normal durante o dia. Mude um pouco sua rotina. Trabalhe fazendo pequenos intervalos de descanso. Priorize as suas atividades para fazer nos períodos da manhã. Então, se você tem coisas importantes, resolva de manhã, resolva assim que acordar. Se você tiver coisas prioritárias para resolver e a sua rotina para te consumir, pode ter certeza, a tua rotina vai te puxar mais e as tuas coisas importantes vão ser empurradas para frente. Não faça isso porque você não vai ter energia para executar elas depois. Faça o importante primeiro, deixe a sua rotina para depois e guarde alguns intervalos de descanso entre as atividades. Sono. Já que a gente vai ter alteração de sono, vamos fazer as coisas certas para fazer a higiene do sono acontecer, para que a gente tenha um sono de melhor qualidade e consiga se recuperar. Isso vale para o pós-Covid, mas vale para a tua vida. Não leve celular para a cama. Não use outros eletrônicos na hora de dormir. Faça um ambiente com menos luz na hora de dormir. Cuidado com televisão ou coisas que te excitem, que te estimulem. Não use energéticos, chás, cafeína, café, estimulantes, energéticos. Nada que vá te dar uma dinâmica mais acelerada à noite. Cuidado com o uso de álcool. Cuidado com a televisão. Cuidado com todas essas coisas que vão te acelerar durante esse período. Faça uma rotina de sono previsível e conhecida. Menos luz, coisas que te relaxem. Se livre um pouquinho das redes sociais. Pegue um livro. Se você tem o hábito de ler um livro, você pode usar essa hora para desacelerar. Talvez você não tenha uma retenção boa do conhecimento desse livro, você precise reler algumas páginas depois, mas não tem problema. É um hábito saudável que vai te agregar muita coisa e ainda vai cuidar do seu sono. Sintomas respiratórios, os mais comuns, os que ficam, né? Depois daquela fase aguda. Tosse, já falei para vocês que vai durar aí 3, 4 semanas normalmente. Tem algumas medicações para aliviar a tosse. Opressão torácica, ela costuma vir diminuindo com o passar do tempo. Se ela está vindo diminuindo, você está na curva de melhora, está tudo certo, está tudo dentro do esperado, não tem que se preocupar, vai ficar bom. Dor torácica, mesma coisa. Agora, se a dor torácica e a opressão não estão melhorando como esperado, procure um médico. Não fique esperando mais uma semana, mais 2 dias. Se você não está confortável com a situação, procure sempre um médico. Reabilitação respiratória. Poxa vida, não é porque eu tive um vírus respiratório que eu preciso de fisioterapia respiratória sempre. Nem de um programa de reabilitação respiratória.
O programa de reabilitação respiratória ele vai servir para aquele paciente que tem a musculatura respiratória muito comprometida e não consegue mobilizar suas secreções, ou para dar uma dinâmica melhor para a musculatura da perna e do braço, para que ele faça suas atividades do autocuidado, suas atividades de casa, de uma forma mais independente, gastando menos energia, exigindo menos de um pulmão que ainda não está recuperado. Reabilitação cardiovascular é para aquele paciente que ficou acamado muito tempo ou com grave comprometimento do coração por conta do Covid ou de outras complicações. E esse vai precisar de uma curva e um acompanhamento mais lento para retomar a atividade, para retomar seu fôlego, para retomar seu desempenho cardíaco e cardiovascular. Não é para todo mundo, gente. É uma raridade dos pacientes que vai precisar disso, tá certo? Então, eu vejo muito paciente dizendo, eu tive o Covid e tomei medicação em casa e comprei o oxímetro e aí já aproveitei lá na farmácia, comprei esse aparelho para fazer fisioterapia respiratória em casa e eu continuo fazendo, achei muito bom. Estou aqui 8 meses depois, continuo fazendo. Meu Deus, não precisa. Você não precisava antes e não precisa agora. Seu pulmão está muito bom, ele já se recuperou e mesmo na fase que ele não estava bom, você não precisava. Esse tipo de equipamento e de fisioterapia é feita com pacientes internados ou pacientes muito limítrofes. Agora, tratamento para ansiedade e depressão, e aí muitos pacientes têm ficado ansiosos, muito mais tempo do que precisam, têm ficado depressivos, muito mais tempo do que precisam. Isso está impactando na qualidade de vida de vocês, isso está mantendo vocês em casa muito mais tempo do que precisam. Vocês precisam retomar as atividades das suas vidas e das suas rotinas, independente se o coronavírus está entre a gente. Existe jeito seguro de fazer isso. Então você pode retomar sua atividade física ao ar livre, sem máscara, num canto que não tenha muita gente. Você pode sair de casa para ir na padaria, para ir na farmácia, para ir no supermercado, para ir no banco, em momentos de menos circulação de pessoas. Você pode retomar alguns dias de trabalho e fazer um sistema híbrido para começar a circular dentro do escritório. Tudo isso mantendo seus padrões de segurança. Mas você não pode ficar refém da doença. Precisa existir uma transição gradual para que a gente retome nossa vida. Talvez por conta das alterações de memória, das alterações mentais, vocês precisem de alguma estratégia para melhorar o foco de trabalho, ficando longe de celular, ficar longe de coisas que distraiam sua atenção e fazer um planejamento melhor das suas atividades para ganhar mais foco, para ganhar produtividade e para conseguir melhorar. É uma fase difícil, precisa de muita adaptação. E se você vai fazer essa transição para um sistema híbrido de trabalho ou para começar a sair um pouco mais de casa, encontrar pessoas, fazer exercício, primeiro você saiba que tem medidas que já dão certo para a gente não pegar coronavírus, vocês já estão calejados de saber a higiene das mãos, o uso de álcool, o uso de máscara, com alguns cuidados especiais com relação à máscara. Então você que usa máscara, mas que pega muito na máscara, saiba que se alguém contaminou sua máscara com alguma gotícula, você acabou de contaminar sua mão e depois você vai se contaminar fatalmente, porque você vai mexer no olho, no nariz e na boca. Então se você põe a máscara e não mexe nela. Quando você for mexer, higieniza a mão, tá bom? Se você vai sair de casa para praticar um exercício, não pratique exercício aeróbico com máscara, isso é muito ruim para a sua saúde. Se você vai caminhar vigorosamente, se você vai correr, se você vai andar de bicicleta, faça ao ar livre, faça no canto que você possa tirar a máscara, ok? Máscara N95, aquelas máscaras com a filtração mais elevada, aquilo é para ambiente de hospital, não é para ambiente de rua, não precisa usar aquela. Porque se você usa aquela, você precisa ter os mesmos cuidados que você tem com a máscara de pano. Você vai retirar ela e vai higienizar a mão, mas você não vai reutilizando essas máscaras por um tempo indeterminado. Você não pode ficar com essa máscara 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias. Você precisa descartar essa máscara também com aquela periodicidade que você descartaria as outras. Então não faz sentido usar ela. É preferível que você use uma máscara mais acessível e mais barata, mas que você descarte com mais frequência. Certo? Sua proteção individual é muito importante, mas a proteção da vacina ela é muito importante para a população, é importante para você também, porque você vai ganhar sua imunidade através da doença, se é que já teve, mas a vacina vai te conferir uma camada a mais de proteção. Talvez ainda não seja uma proteção 100%, e eu vou fazer um lembrete.
Estamos falando de vírus respiratório. Vírus respiratório fazem muitas mutações. Eles vão mudar. Eles já mudaram, ele já mudou algumas vezes, ele vai mudar mais outras tantas. E aqui eu vou ter uma notícia que não vai ser boa de ouvir. É muito provável que o coronavírus não vá embora. Isso mesmo. É muito provável que o coronavírus fique no nosso meio por um tempo indeterminado, igual os outros vírus respiratórios. As mutações vão acontecer, o vírus vai aprender a se livrar daquele anticorpo que a gente ganhou e a gente pode pegar novas versões dos vírus. É muito por isso. É provável que o calendário vacinal passe a incorporar a vacina do coronavírus de forma recorrente. Igual como a gente toma vacinas da gripe todo ano, talvez a gente tenha que tomar vacinas do coronavírus todo ano. Ah, essa mesma vacina? Não. Talvez a gente precise refazer a vacina do coronavírus com cepas mutantes para que a gente vá agregando as camadas de proteção das mutações que vão acontecendo daqui para frente. Então, a nossa vida precisa ser retomada, mas o cuidado e a nossa proteção não podem ficar em segundo plano. A vacina é muito importante para que a gente consiga retomar nossa vida e para que a gente fique protegido. Bom, e quando procurar um médico então, depois que você teve a doença, depois que você se recuperou, o que você vai fazer de check-up para saber se está tudo bem com você? Você vai em quantos médicos? Quando você vai no médico? Essa aflição que eu vejo acontecer por aí, muito acontece porque as informações não estão disponíveis. Então, se você teve a forma leve da doença, e aí estamos falando de 70% a 75% das pessoas, 80% das pessoas talvez, você não precisa fazer check-up. Você não precisa procurar um médico. Você teve uma infecção respiratória viral, banal, e ficou bom. Seu corpo descobriu como mata o vírus, matou o vírus com eficiência. Toca o barco, segue o jogo, acabou. Ok? Você está curado, não precisa se preocupar. Então, se você é jovem, teve forma leve, desencane do check-up, não precisa. Se a sua forma foi leve, mas você é um paciente de mais idade, tem muitas doenças, faz muitos tratamentos, alguma doença dessa pode ter descompensado, ou você fez algum tratamento especial, ficou em casa, mas não sabe se você precisa fazer ajuste nos remédios, procure um médico sim, mas o seu médico de consulta habitual. Se você acompanha e tem confiança no seu cardiologista, pode ser ele. Se você tem um geriatra, melhor ainda. Se você tem um médico de família, ótimo. É esse médico que te conhece que vai fazer sua avaliação. Quando que você vai procurar ele? Entre 3 e 4 semanas. Você já passou da fase aguda, já pode avaliar alguma persistência de sintoma para ele fazer ajuste e ele vai dar o segmento se você precisa fazer alguma coisa para frente, porque provavelmente você não precisará. Então, entre 3 e 4 semanas, você pode fazer sua consulta presencialmente. Se você tiver oportunidade, pode ser até por telemedicina. Nas formas graves, o ideal é que você veja um médico com 2 semanas depois que você saiu do hospital. Porque é muito comum a necessidade de se fazer ajuste no tratamento. Ou conferir se o paciente está realmente subindo os degraus dessa ladeira de melhora, dessa escada de melhora. Tá? Pode ser por telemedicina, mas na maioria das vezes a gente faz uma consulta presencial com os pacientes que estão egressos do hospital. E se você tem sintomas persistentes que estão demorando aí 2 meses, 3 meses, aí você vai para o médico, mesmo se você teve a forma leve. Poxa, eu tive a forma leve, mas eu ainda estou com cansaço, eu estou com fadiga, não está legal, a minha tosse não foi totalmente embora, eu não estou me sentindo totalmente bem. É justo você ir no médico. Então, vá no médico para você procurar a solução do seu problema. Que tipo de exame o médico vai te pedir ou deveria te pedir? Se você tem a forma leve, nenhuma. Nem um hemograma? Não, nem um hemograma. Nem uma glicose? Não, nem uma glicose. Nem raio-x. Nem avaliar a capacidade respiratória. Nem avaliar coração. Nada. Se sua forma foi leve, é como eu falei antes. A forma leve de uma doença limitada, que você ficou bom e acabou. Segue o jogo. Se você teve a forma mais grave ou se tem sintomas persistentes, a gente vai fazer uma investigação direcionada. Se o teu sintoma é respiratório, a gente vai avaliar a parte respiratória. Se você tem sintomas
que possam ser compatíveis com alteração, por exemplo, com anemia, a gente vai investigar a anemia. Se você tem alteração hepática, a gente vai investigar o fígado. Se você tem alteração no coração, a gente vai investigar o coração, usando as ferramentas que a gente dispõe, ok? E ainda da parte de laboratório, eu sei que vocês já estão um pouco menos ávidos e elétricos para fazer exames de sorologia, mas a sorologia é uma ferramenta de diagnóstico. A gente usa a sorologia quando a gente quer descobrir se o paciente tem coronavírus naquela fase onde o anticorpo já pode ter aparecido, mas eu não detectei esse paciente na fase do RT-PCR, do SWAB. E a gente nunca usa sorologia para confirmar que o paciente ficou bom. Não faça, porque não precisa. Se você ficou bom, você ficou bom. Mas será que eu criei um anticorpo? Não interessa. Seu corpo descobriu um jeito de matar o vírus e já ficou bom. Ah, mas será que eu vou pegar novamente? O sorologia não te diz isso. Mesmo que a sorologia venha positiva, o vírus pode ter mudado e você, encontrando o vírus mutante, você pode ter de novo um coronavírus depois de alguns meses. Então, a proteção advinda da vacina talvez seja uma arma muito mais importante do que fazer sorologia. Até porque a sorologia que existe disponível de forma ampla nos laboratórios é a sorologia IgG e IgM, que eu comentei lá atrás. A sorologia que de fato garante que você criou um anticorpo que mata o vírus não é essa. Você pode ter criado um anticorpo que detecta aquela proteína S, que é o que eu vou pesquisar com a sorologia IgG e IgM, mas não necessariamente é esse anticorpo que foi o responsável por matar o vírus. Talvez o anticorpo que o seu corpo criou para matar o vírus seja um anticorpo diferente de outra proteína e eu não tenho como detectar. Ou melhor, tenho. Existem os anticorpos neutralizantes, que são os anticorpos que neutralizaram o vírus. Esse sim, posso medir em você e posso descobrir se você fez. Mas, de novo, não tem utilidade. E talvez você tenha matado o vírus sem um anticorpo, como eu disse antes. Não existe indicação de fazer sorologia para você que ficou bom do Covid, em nenhum cenário. Certo? Raio-X, tomografia e exames do coração. Quando o médico vai te pedir? Se você teve a forma leve, nunca. Nem o raio-X? Não. Tomografia? Não. E se minha tomografia esteve alterada, quando eu teve aquela forma um pouco mais grave, talvez você precise repetir uma tomografia. Se a alteração foi muito pequena, talvez um raio-x seja o suficiente para garantir que está tudo limpinho, mas não antes de 3 meses. Tomografia não antes de 6 meses, porque aquela inflamação do vírus ela vai persistir por muitos meses até que o seu corpo consiga fazer toda a limpeza daquela bagunça que o Covid causou lá dentro. Então, não é para fazer tomografia de seriada, de repetição, não faça isso, essa é a pior besteira que você pode fazer. Exames do coração, não faça de rotina também. Se você não teve sintomas no coração, se você não teve acometimento no coração, se você não teve miocardite, infarto, não faça avaliação com exames do coração porque não tem nenhuma indicação. Ah, mas eu quero fazer um check-up. Não é hora. Deixe para fazer seu check-up quando for a hora de você fazer seu check-up. Ele vai dar muito mais informação para o seu médico. Ele não vai contaminar a conduta do seu médico. Ele não vai te sugerir um tratamento desnecessário. Então não é para fazer Holter, não é para fazer eco se você não teve esse comprometimento do coração. Ok? E nem precisa ir no seu cardiologista, a não ser que você vá para ele de uma forma programada, porque está na hora de ir. Exame para avaliar a capacidade respiratória, a função pulmonar. Você só vai fazer esse exame se você teve a forma um pouco mais grave da doença, para saber se você ficou com sequela ou não, ou para saber se aquela falta de ar que você tem correlação com essa alteração. Só nesse cenário, se a sua forma foi leve, não existe indicação. É um exame desnecessário que quase nunca agrega nenhum tipo de tratamento e nem te dá informação para depois. A única informação útil desse exame é entender como você saiu da doença depois da fase hospitalar, e isso pelo menos 6 meses de doença, tá? 6 meses não, desculpa, 6 semanas. Então eu vou te conhecer no basal, pós-doença, para depois te comparar muitos meses depois e entender aonde você chegou. Tá? Então depois de 6 meses ou depois de 12 meses eu posso comparar você com o seu ponto de saída da doença e entender como você ficou, para que você conheça essa limitação para o futuro. Ah, eu tenho sim uma limitação
E isso vai ser importante porque no futuro, quando algum médico precisar desse exame, eu já sei que ele está alterado. E aí é uma informação útil para mim. Exames funcionais para ver a oxigenação. A gente só precisa fazer isso nos pacientes que tiveram comprometimento grave. Se o seu forma foi leve, perca esse hábito que você ganhou de ficar medindo oxigenação em casa. Se você mediu e está normal, abandone esse equipamento, dê de presente para alguém que vai usar, dê para alguma instituição de saúde. Você não vai mais precisar dele. Ele vai se estragar na sua casa. E você não precisa medir seu oxigênio todo dia. Não faz parte da avaliação de nenhum paciente, tá? Só daqueles que usam oxigênio em casa. Existem também, para a gente saber se o paciente, quão comprometido está a parte motora dele, alguns testes funcionais, como o teste de caminhada, como o teste de subir escada. A gente faz isso em pacientes muito selecionados, tá? Não é para a maioria dos pacientes, a gente não vai fazer isso com você, muito provavelmente. Então a avaliação cardíaca, voltando, ela só ficou para aqueles pacientes que ficaram com comprometimento cardíaco, né, depois do Covid, ou que têm sintomas que possam indicar isso. Pacientes que têm dor no peito, pacientes com palpitação, coração acelerado, ou paciente com muita falta de ar, desproporcional às alterações respiratórias. Então não faça de rotina nem Holter nem eco. Não existe absolutamente nenhuma indicação de fazer ressonância para pesquisar se teve miocardite. Se você teve indício de miocardite lá na internação, aí sim seu médico vai pedir a ressonância, mas como rotina não é para fazer, absolutamente. Eu já falei um pouquinho das máscaras, só vou reforçar que ainda precisamos usar máscara, talvez em algumas semanas ou meses cheguemos a um patamar e a gente poder abandonar as máscaras. Isso a gente vai esperar as autoridades definirem para a gente, mas por enquanto, se você vai sair de casa, vai num ambiente fechado, vai se encontrar com mais pessoas, vá de máscara. Aprenda a usar a máscara corretamente. Pegue na máscara pelo elástico, depois que manipular a máscara, nunca pela frente, e depois que manipular a máscara, higiene das mãos, ok? É preferível usar máscara de tecido ou a máscara descartável do que essas máscaras de uso mais prolongados como a N95, para você que não tem uma exposição especial dentro do hospital. Você não precisa lavar as compras que você traz da rua, as caixas de alimento, as sacolas que vêm da rua, elas não trazem vírus. A gente também já aprendeu isso, pessoal. Não precisa. Vamos ter uma vida um pouco mais leve, um pouco mais livre dessa ansiedade que o coronavírus trouxe pra gente. Voltar aos exercícios é uma coisa muito, muito, muito saudável para você. Se você não tinha esse hábito antes, melhor ainda. Você vai incluir um hábito muito saudável na sua vida, na sua rotina. Você pode fazer exercícios indoor, ou seja, dentro de casa, dentro da sua academia, dentro de uma academia fora de casa. Sim, você pode fazer exercícios outdoor também, em ambientes ao ar livre, muito melhor. Nesse canto, então, você pode fazer sem máscara, despreocupado, contato com a natureza, com luz do sol, de uma forma muito mais saudável, que vai fazer não só bem para o seu corpo, mas também para a sua mente. Então, volte aos exercícios depois do seu Covid, assim que você tiver disposição para isso. Não espere um médico autorizar o seu retorno para o exercício se você teve a forma leve. Se você teve a forma grave, você vai combinar com o seu médico. Você vai fazer uma progressão de exercício mais lenta, mas possivelmente ele vai te estimular a voltar aos exercícios, sim. A exceção vai se fazer com os pacientes que têm embolia de pulmão, tiveram infarto ou têm miocardite. E a progressão dessa doença ela é muito mais lenta, tá bom? Sua nutrição é muito importante. Durante o Covid, a gente perde muito paladar, a gente perde peso, a gente perde massa magra, a gente desnutre. Muito do comprometimento dos nervos precisa de um aporte de vitaminas diferenciado para que a gente faça a devida correção e recuperação. Então, a sua alimentação saudável, com vegetais, com frutas, com cereais, com fibras, ela é importantíssima para a sua recuperação, tá bom? Com proteínas de alto valor biológico. Então se alimente bem, faça todas as refeições, mantenha uma alimentação saudável e mantenha isso para isso seja um aliado do exercício para você ter um objetivo de peso que você possa alcançar e ganhar uma vida saudável. Com relação ao seu sono e o seu repouso, acho que a gente já falou. Procure sua higiene de sono, procure manter uma rotina saudável. O sono é muito importante, o sono é importantíssimo para haver uma recuperação do corpo, para fazer a nossa assimilação de conhecimento, de aprendizado, de memória
e para a gente estar disposto no outro dia, para a gente enfrentar mais um dia de trabalho e de atividade. Retome a sua vida. Não fique preso a uma doença que você já venceu. Você precisa sair de casa. Você precisa subir os degraus e ganhar sua independência de volta. Comece a sair de casa gradualmente. Comece a fazer suas coisas. Você sabe se proteger. Você pode fazer isso. Vá e faça. A vacina é muito, muito, muito importante para que todo mundo vença. E eu digo isso não só como uma proteção individual. Você não está se vacinando exclusivamente por você. Você sim ganhou uma camada de proteção. Mas quando muitas pessoas se vacinam, o vírus não consegue caminhar dentro da sociedade com velocidade. E a gente quebra o vírus. Quebrando essa circulação, a gente quebra a multiplicação do vírus. Quebrando a multiplicação, eu quebro a mutação do vírus. Quebrando a mutação do vírus, eu me livro do vírus com mais eficiência por um tempo mais prolongado. Então, é dever de cada um se vacinar. E para você que ainda está na dúvida, eu não vou dar vários argumentos. Eu vou te dar um argumento. Se você acha que a vacina do coronavírus pode te causar problema, lembra de uma coisa. Nós nunca tivemos uma vacinação em massa da magnitude que estamos fazendo hoje no mundo. Nós estamos vacinando bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Se a proporção de pessoas que tivessem problemas com vacina fosse de fato muito relevante, quantos milhões e milhões e milhões de pessoas não estariam nos noticiários, não estariam nos cemitérios, não estariam inundando nosso WhatsApp, nosso Facebook, nosso Instagram. Não é isso que está acontecendo. Não é isso. O que está chegando para você é o filtro do filtro do filtro das coisas ruins. E você precisa aprender a separar o joio do trigo. Nós estamos aplicando a vacina em escala mundial. Está dando certo para a enorme maioria das pessoas. Faça a sua parte, porque a gente vai conseguir vencer definitivamente o coronavírus. E retome sua vida. Está na hora da gente se livrar dele. Nós já passamos a pior parte. Vamos para frente. Eu tenho certeza que essas informações podem ter te ajudado muito. E se elas ajudaram, ajude esse vídeo a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse vídeo. Clique no botão de like e se inscreva no canal para ajudar esse vídeo a ser amplificado na busca do YouTube. Muito obrigado. Eu espero ter trazido informação relevante para você e em breve eu volto com mais algum conteúdo que eu julgo relevante para você. Um abração e até mais.